Você dizer que Terra plana é uma furada, que a ciência já explicou tudo, e ao mesmo tempo dizer que não acredita na seguinte informação, você é contraditório. A Terra, ela só é sustentável sendo esférica, rodando a 1.666 km por hora, sendo o Sol 1.300.000 vezes maior que a Terra, estando a 150 milhões de quilômetros de distância um do outro, se a teoria da relatividade geral for verdadeira, ou seja, o Sol distorce o espaço, criando um campo gravitacional e que me prende aqui na Terra agora para eu não sair flutuando. Tá bom para você isso daí? Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje sobre a Terra plana. Eu estou gravando aqui do Rio de Janeiro, hoje é quinta-feira, o tempo agora deu uma melhorada, estava ventando, então o vídeo que eu gravei anteriormente ficou com o áudio um pouquinho danificado, mas acho que vai dar para compreender. Irmãos, eu estava vendo os comentários nos meus últimos vídeos de Terra plana e eu fiquei triste, sabe? Eu fico triste de ver alguns comentários de irmãos cristãos globalistas. Eu sei que esses tipos de comentários com certeza devem ter em outros canais, mas a gente precisa, irmãos, abrir a mente desses irmãos para eles entenderem o porquê nós devemos falar desse assunto e não somente falar de salvação. Eu fico triste porque eles dizem assim, eles falam assim: por que eu vou ficar perdendo tempo pesquisando, quebrando a cabeça para compreender se a Terra é redonda, esférica, ou plana, ou quadrada, para mim tanto faz? Ou ficar perdendo tempo em tentar compreender se a Lua é esférica ou ela é uma concha, fases da Lua, e ficar gastando tempo com essa tolice. Isso é uma distração do diabo para enganar os cristãos e fazer a gente dormir e discutir, sendo que tem almas sendo perdidas no mundo todo, tem pessoas precisando da salvação de Jesus. Isso é verdade. Essa parte do comentário é verdade. Tem almas perdidas em todos os lugares, precisando todos os dias da salvação de Jesus. O curioso é que muitas dessas pessoas que comentam isso, provavelmente não estão fazendo muita coisa ou quase nada em relação a essas coisas que ela mesma disse que teria que estar fazendo. Em relação a cuidar das almas, a palavra de Deus revela que tem duas maneiras para você cuidar dos irmãos. Você precisa ter isso bem claro na sua mente. Nem sempre você vai ter pobres para ajudar financeiramente na sua frente. Porque pobre tem em todo lugar, ainda mais aqui no Brasil. Eu estou há mais ou menos, uns 7, 8 meses no Brasil e eu fiquei escandalizado, horrorizado, triste, profundamente triste, quando eu cheguei no trânsito. Além do trânsito ser uma maluquice, pelo menos aqui no Rio, uma doideira, sabe? Uma imprudência após imprudência. Ainda eu vejo aquelas pessoas nos sinais, aquelas crianças, aquelas mulheres fazendo acrobacia com laranja, malabarismo, fazendo qualquer tipo de coisa para poder comer. Isso me entristeceu profundamente. Mas você não pode sair abrindo a janela do carro e dando dinheiro para todo mundo, porque em todos os lugares vai ter isso. Então você vai precisar discernir quando que você vai ajudar um pobre. Senão você vai ficar confuso. Tem pessoas que ficam até confusas. Às vezes eu estou no carro andando, por exemplo, com o irmão Pedro, a gente está conversando da palavra, ouvindo música, vidro fechado, ar-condicionado ligado, desfrutando do momento do bem, e eu estou vendo um contraste horroroso lá fora. E eu fico tendo conflitos na minha mente, pensando, meu Deus, por que eu estou aqui? E essas pessoas estão do lado de fora, nesse calor do Rio de Janeiro, fazendo todo esse trabalho apenas para comer. Elas precisam de Jesus, mas o que eu vou fazer? Sair do carro e pregar Jesus para elas? Pode ser que Deus separe muitas pessoas para fazerem isso, e de fato já deve ter separado, mas esse não é o meu ministério. Deus não me colocou para ajudar pobres, eu não tenho um ministério de evangelizar pessoas pobres e de gastar a minha vida em prol dessa função. Isso faz parte do reino de Deus também. Mas esse não é o meu ministério, senão eu estaria fazendo isso. A palavra de Deus diz, o nosso Senhor Yeshua diz, e de fazer discípulos. Você tem que discipular a pessoa. Ainda que você vai ajudar as pessoas com bens materiais,
e os necessitados, isso é de grande valiosidade para Deus. Ainda assim você vai precisar discipular elas, porque ainda que um grande evangelista se levante e arrebate muitos pobres da rua para o nosso Senhor, o que ele vai fazer após isso? Essas pessoas vão para as igrejas? Estarão perdidas se elas forem para as igrejas de hoje. Essas pessoas devem ser discipuladas nos lares, dia após dia, e devem ter conhecimento do nosso Deus. Senão, lá no futuro, ela se encontra com uma doutrina de demônio, com vários tipos de coisas malignas que desviam ela da fé. E todo o trabalho teria sido em vão. Então, o trabalho de ensinar a palavra de Deus, de alimentar as almas, nesse sentido, também é válido. Lavar os pés do discípulo não se faz literalmente, se faz espiritualmente. O Senhor disse que nós entenderíamos isso. Lavar os pés que estão sujos. Quando na vinda do Senhor, Ele disse que vai separar bodes e ovelhas. E Ele vai pôr um de um lado e outro de outro. E para as ovelhas, Ele vai falar a mesma palavra que Ele vai falar para os bodes. Praticamente a mesma. Ele vai falar para as ovelhas. Benditas do Pai dele. Olha, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você foi me visitar. E eles dirão ao rei, quando, Senhor, que nós fizemos isso? E o Senhor lhes responderá, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, fizeste a mim. E ele vai falar a mesma coisa para os bodes. Você vê que a entrada no reino está sendo aberta pelas obras. Obras, e são obras da fé. Agora, será que essas obras são somente as literais? Porque se for, eu mesmo não sou salvo, não serei salvo. Eu nunca fui visitar nenhum preso. Eu nunca vesti ninguém que estava nu. Já fiz isso alguma vez no Japão, mas eu teria que estar fazendo constantemente, se isso fosse somente literalmente. Eu nunca matei a fome de um faminto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo errado. Eu estaria fazendo tudo errado. Mas não é só assim que você cumpre essa palavra. Você pode estar alimentando as almas dos famintos, vestindo as pessoas que estão nu, visitando os que estão presos, ensinando a palavra de Deus. Claro que você vai ter que ter um grande equilíbrio para isso. Isso que eu estou fazendo, eu considero parte desse cumprimento. Se você pegar Mateus e Lucas e comparar um certo ponto do ensino do Senhor, você vai compreender isso na bem-aventurança. Eu não tenho aqui agora a passagem completa na mente, mas você vai ver que por um lado Mateus diz um ponto, por outro lado Lucas diz outro. Por exemplo, irmãos, eu vou colocar para vocês no comentário fixo, mas aqui eu vou falar assim, mais ou menos, tá? Mateus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não, acho que quem fala isso é Lucas. Lucas leva para o lado da justiça, fome e sede de justiça. Quando Mateus relata isso, ele fala fome e sede. Então isso foi só um exemplo, irmãos. Eu vou colocar para vocês os textos aí abaixo, no comentário fixo, para vocês compararem. Como Mateus entendeu de um ponto e Lucas entendeu do outro, e os dois são válidos. Então, irmãos, agora, depois de tudo isso dito, vocês podem agora voltar ao início do vídeo, como eu estava falando. É triste ver irmãos que acham um desperdício de tempo compreender sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque em Isaías 28, eu não lembro bem o verso, mas está ali profetizando da vinda do Senhor, sabe? Em Isaías 29, 30, 31, é tudo relacionado à vinda do Senhor. E vai estar ali sendo dito, o Senhor vai estar dando uma mensagem para o seu povo, dizendo assim, quando eles virem as obras das minhas mãos, santificarão o meu nome. Essa questão de santificar o nome do Senhor também tem outros pontos da palavra. Mas um dos pontos pelo qual o Senhor previu que nós iríamos santificar o nome dele é quando nós víssemos as obras das mãos dele. É claro que as obras das mãos de Deus pode ser vista por toda a palavra de Deus. Tudo o que ele fez, por exemplo, com Noé, é as obras das mãos dele. Ele resgatou Noé para não ter que matar todos os homens. Ele chamou Abraão para ser o pai da fé e para começar
uma nova história com a humanidade ali. Uma aliança com Noé e uma aliança diferenciada com Abraão. Estou dando uns cortes aqui por causa dos caminhões e carros que estão passando. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé tem um pouco de diferença da aliança que Deus fez com Abraão. E também diferencia da aliança que Deus fez com Moisés. A aliança que Deus fez com Noé, todos os homens são participantes. Ainda que não obedeçam a Deus. Eles não estão sendo mortos pelo dilúvio. A aliança que Deus fez com Abraão, não são todos os homens participantes. A aliança que Deus fez com Abraão vai pegar somente os filhos da fé, os que crerem no Evangelho. Aí essa aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência não recai sobre todos os filhos de Noé. Entende? E a aliança que Deus fez com Moisés é uma aliança diferente também da aliança que Deus fez com Abraão, porque a aliança feita com Abraão e com a sua descendência foi a primeira. Na verdade, a segunda aliança, né? Que é a aliança eterna. E depois, com Moisés, Deus fez de fato a primeira aliança. E a segunda aliança que viria no futuro estaria relacionada com a aliança que Deus fez com Abraão. Deus também fez aliança com Davi. E a aliança que Deus fez com Davi alcança os descendentes de Abraão, mas não alcançam todos os descendentes. A aliança que Deus fez com Moisés não alcança a todos, porque tem que passar pela aliança de Abraão para receber as alianças de Davi, as promessas que foram feitas a Davi e a sua descendência. E também muito menos alcançaria somente os filhos de Noé. Entendeu? A aliança que Deus fez com Davi, com a sua descendência, vai beneficiar todos aqueles que fizerem parte da aliança de Abraão e a sua descendência. Mas não vai beneficiar a todos da aliança que Deus fez com Moisés e nem com Noé. Essa questão das alianças é maravilhosa. Mas eu acho importante estar falando aqui para vocês, nesse mesmo vídeo, para vocês compreenderem que a palavra de Deus ela é multiforme de sabedoria. Não é só alianças, não é só promessas, não é só salvação, não é só a criação, é tudo isso. Então, irmãos, eu citei aqui para vocês as obras de Deus após a sua criação, as obras que Ele faz com os homens, fazendo promessas, alianças, nos revelando a palavra que foi escrita pelos profetas que sofreram muito para poderem profetizar. Os livros dos profetas estão nas nossas mãos hoje e passou por um processo muito grande de sofrimento dos homens, tanto daqueles que foram traduzir a Escritura, como muito mais aqueles que profetizaram e escreveram. Porque os profetas não somente escreveram ou profetizaram, eles sofreram. Sofreram muito. Você pode fazer aí um compilado de todos os sofrimentos dos profetas. E essas são as obras das mãos de Deus. E nós santificaríamos ao nome de Deus vendo essas obras. Mas as primeiras obras de Deus foram relatadas em Gênesis, nos 6 dias da criação. Aliás, Deus deixou ali, nos 6 dias da criação e no 7º, que é o seu descanso, fundamentações para nós compreendermos o princípio e o fim. O fim está anunciado desde o princípio, como ele falou em Isaías. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então Deus anunciou o fim de todas as coisas até o seu descanso, lá em Gênesis. Então as primeiras obras das mãos de Deus relatadas na sua palavra, no livro da lei, estão em Gênesis. E o sol, lua e estrelas são obras das mãos de Deus. Como que você vai dizer que não importa saber? A terra são obras das mãos de Deus. O sol e a lua e as estrelas trabalham a nosso favor, sabia? Tem governos no céu. O sol tem um governo, a lua e as estrelas têm governo. E eles trabalham a nosso favor, embora nós sendo homens carnais, nós temos o Espírito de Deus. Quando Ele fez o homem, Ele soprou uma porção do seu Espírito. Ele não soprou algo sujo no homem, Ele soprou algo que vem de dentro dele para dentro do homem. É algo santo. Claro que mais para frente Ele derramaria o seu Espírito Santo com porções maiores de entendimento no homem. Mas aí Adão caiu, o Espírito apagou. Mas nós temos algo de Deus. Nós somos obras da sua mão. O homem não foi criado pela palavra de Deus. Todas as coisas foram, o homem não. O homem foi criado pelas mãos de Deus, irmãos. E recebeu dentro do homem o sopro dele. E mais para frente ainda, ele via o seu Espírito, que é o penhor da nossa salvação. Nós somos participantes da natureza divina.
E Paulo diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro para que a glória não seja nossa, e sim dele. Isso é a palavra de Deus. Ou seja, o homem foi criado pelas mãos de Deus. Em Isaías 28, Deus diz: quando eles virem as obras das minhas mãos, virem é compreender também. Eles santificarão o meu nome. Quando você diz, irmãos, que não é preciso saber o formato da terra e nem as leis do céu, você, sem ter conhecimento, você está desprezando a palavra de Deus. Seria o mesmo que você dizer que não precisa conhecer como é a formação do homem. O homem é espírito, alma e corpo, ele é só espírito e corpo. O que é alma? Seria a mesma coisa que você dizer que não precisa compreender isso. Se eu sou espírito, alma e corpo, se eu sou só espírito e corpo, e não importa se eu sou somente uma alma. O que importa é que Jesus morreu por mim, para me salvar. Jesus não morreu por você só para te salvar. Ele te morreu para te salvar e para te colocar como rei e sacerdote no reino dele. Um rei e um sacerdote que não se importa com o formato da terra, que não se importa com as leis do céu, que não se importa em estudar a palavra, que não se importa se o homem é espírito, alma e corpo. Que rei e sacerdote é esse? Eu sei que tem pessoas desequilibradas, terraplanistas, que só fala disso. Mas essas pessoas não representam todas as outras. Então nós precisamos conhecer sim as obras de Deus, irmãos, para glorificar Ele. Muitos irmãos testemunham que se achegaram mais perto de Deus, mais perto da palavra, a partir do momento que começaram a pesquisar sobre terra plana. Estão todos mentindo? Eu estaria mentindo? Isso é um assunto que me trouxe muita admiração pelo Senhor, fora que eu já tinha. Tinha muitos pontos da palavra que eu não olhava. E que se me fizessem perguntas, eu iria dançar para lá, dançar para cá, torcer para lá, torcer para cá e não iria responder. Hoje eu olho sempre para o céu. Pode ver que um globalista raramente está olhando para o céu. Por que ele vai olhar para o céu? A ciência já teria explicado tudo para ele. Ele já aprendeu e já ficou satisfeito que Deus criou o sol e na sua palavra ele quis apenas falar para os pobres apóstolos e profetas que não tinham conhecimento da ciência que o sol seria para iluminar. Ou seja, isso nós podemos ver com os nossos olhos. Mas para Isaac Newton, Albert Einstein, a NASA e a sua equipe, Deus estaria dando faculdade hoje para os homens das suas obras. Sim. Através dos seus apóstolos e profetas, Deus deu ali a primeira série, segunda série, terceira série, no máximo quarta. O resto, e o nível superior, a faculdade, pós-graduação, Deus usaria Albert Einstein e a ciência hoje. Porque você precisa de 3 pontos para acreditar na Terra esférica. E entre esses 3 não inclui a palavra de Deus. Você precisa de Isaac Newton, Albert Einstein e da NASA. Sabe por quê? Porque Isaac Newton é que originou o assunto da gravidade. Mas ele não terminou. Albert Einstein chegou até a contrariar Isaac Newton e ele supostamente revolucionou o tema, querendo explicar tudo que Deus revelava para ele, né? Então ele pensou na teoria especial na teoria da relatividade geral. É na teoria especial da relatividade geral, incluindo a gravidade. Mas ainda não era a era da tecnologia e dos avanços científicos. Hoje a NASA tem todo esse equipamento, tem toda essa tecnologia. Hoje tem as edições de vídeos maravilhosas, os filmes. E agora os filmes podem ilustrar, assim, colocar tudo em gráficos o que estava na mente de Albert Einstein. Mas isso não bate com a palavra de Deus. Simplesmente não bate. Você dizer que terra plana é uma furada, que a ciência já explicou tudo, e ao mesmo tempo dizer que não acredita na seguinte informação, você é contraditório. A Terra, ela só é sustentável, sendo esférica, rodando a 1.666 km por hora, sendo o Sol 1.300.000 vezes maior que a Terra, estando a 150 milhões de quilômetros de distância um do outro, se a teoria da relatividade geral for verdadeira, ou seja, o Sol distorce o espaço, criando um campo gravitacional e que me prende aqui na Terra agora para eu não sair flutuando.
Tá bom para você isso daí? Essa maravilha da lei do sol, Deus não quis explicar. Porque os pobres apóstolos e profetas não teriam capacidade para compreender isso, embora poderia estar escrito. Então ele quis falar somente da salvação. Agora, o porquê que agora eu não saio flutuando com a câmera? E se eu largar a câmera na mão, por que ela não cai? Por que ela não sobe? Isso é coisa muito profunda. Então Deus não poderia falar disso na palavra. Aí ele ensinou isso futuramente. Deixou assim os homens sem compreenderem essas coisas essas obras das suas mãos, esse ponto das obras das suas mãos, por alguns milênios. Faz sentido para você? Porque sem a teoria da relatividade geral, a bola cai, eu vou para o alto aqui, as ondas caem do oceano, as águas caem do oceano, os navios caem, a terra se destruiria. Ou seja, a teoria da relatividade geral é que explica a bola esférica. É o que fundamenta. E se você disser que não acredita nisso, você é um contraditório, você não entende nem da Bíblia e nem de ciência. Mesmo sendo cristão, você tem que dizer que a teoria da relatividade geral é verdade. E é essa teoria que nega Deus, viu? Por isso que eu falo que eu fico triste com muitos comentários. As pessoas não sabem o que estão falando. Entendeu, irmãos? Então é isso daí. O sol, agora, ele está trazendo muita justiça para a terra. Justiça tanto para o bem como para castigo dos homens. Mas agora ele está iluminando a terra, ele está amadurecendo os frutos. Ele cura. Se eu tivesse agora sem boné e sem camisa, eu estaria recebendo cura. Com o pé no chão, né? O sol, ele traz tudo isso para a terra. Ele ilumina, aquece, deixa tudo claro, dá formato às coisas. É o governo dele, em favor dos homens. A lua também tem o seu governo à noite, com os animais noturnos e com a contagem dos tempos. E as estrelas também nos ajudaram os homens a fazerem as navegações. E até hoje os homens estudam as estrelas e se utilizam dela. Mas aí o homem deixa de olhar para o céu por causa da ciência. A ciência, além de explicar tudo errado, praticamente tudo errado, não é que tudo está errado, mas praticamente tudo torcido, ela ainda impede os homens de olharem para o céu. Mas agora nós passamos a olhar mais para o céu. Eu quero entender o porquê. Porque a palavra de Deus diz que quando eu entender as obras das mãos de Deus, eu vou santificar o nome dele. Entendeu, irmãos? Então isso faz sentido, sim. Santifica também a vida, sim. Porque santificação é no espírito, alma e corpo. Não é só no corpo, no espírito também. E a santificação ao nosso espírito, ao espírito do homem, está relacionada ao nosso entendimento. O Espírito Santo está no nosso entendimento. Para, através da renovação da nossa mente, com a lei de Deus aqui, fazer a gente lutar contra as obras do nosso corpo. E agora, através do nosso corpo, nós renunciarmos às obras da carne. Então isso também é obra do Espírito de Deus que está no nosso espírito, na nossa mente. Mas também compreender a palavra de Deus como ela é de fato, de verdade, e crer na verdade e não na mentira, também faz parte de santificação. Se isso chegou ao teu conhecimento, por que você iria ignorar isso? Entendeu, irmãos? Então é isso daí. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo. E vamos usar argumentos assim, que tragam as pessoas para compreenderem as obras de Deus. Que a Terra é plana, que ela não é essa bola perdida no espaço. Que o Sol e a Lua estão aqui a favor dos homens. O sistema ensina pra gente, de maneira errada e distorcida pelo dragão, que o Sol é o centro de tudo e nós temos 8 planetas. E que a Terra seria um desses planetas. Por isso nós teríamos 8. Ou seja, a Terra está sendo chamada de planeta e as 7 estrelas que você vê no alto, aquelas que brilham mais, não são estrelas, são planetas. Então, as 7 constelações mais a Terra seriam 8 planetas. E o Sol, o governador de tudo.
Agora eu queria dizer aonde que a Bíblia ensinou isso para nós. Pelo contrário, a informação que Deus está dando para nós através dessas estrelas errantes é algo assustador e algo que deixou o diabo irado. Acabou a bateria, irmãos. Eu estava meio longe de casa e não deu para continuar. Vídeo sem continuação, tá certo? Outro dia eu falo sobre as 7 estrelas. Fiquem todos na paz.